Shalom Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te reencontrar aqui, mais um culto no programa Momento da Palavra. Que Deus possa se revelar em espírito e em verdade às nossas vidas, nossos corações, nas nossas mentes. Que você que esteja sendo alcançado nos quatro cantos deste planeta chamado Terra, seja bem-vindo, que Deus se faça real em nossas vidas e juntos possamos experimentar do melhor do Deus de Abraão, do Deus de Israel. Eu abraço todas as famílias com o amor de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje estaremos trazendo uma palavra revelada pelo Deus de Israel através da tua santa palavra, o livro, a Bíblia Sagrada, o livro das revelações, onde Deus nos deixa as ordenanças e os mandamentos para serem ensinados e obedecidos. Que neste momento você possa estar em paz. Abra os teus ouvidos, porque Deus tem uma palavra para você. Vamos orar neste momento. Pode convidar os seus familiares, convide os seus amigos. Reúna-se na sala, no quarto, num sofá, em um tapete, numa varanda, aonde você estiver. Convide os seus amigos pelas redes sociais, porque Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, que nós estamos aqui para te ouvir. Nos coloque em teus braços, Senhor. Coloque essas mulheres, esses homens que anseiam, que clamam, que muitos choram, pedindo socorro. Não sei, meu Pai, até onde essa mensagem está chegando agora, mas que essas mulheres e esses homens possam se sentir em teus braços, em tuas mãos, carregado no teu santo colo, as tuas santas mãos, teus santos braços, fortalecendo os cansados, tirando a aflição dos aflitos, curando os enfermos, restaurando sonhos e projetos, desenvolvendo com a tua engenharia e arquitetura e medicina e matemática espiritual o sobrenatural do Senhor na terra, na vida desta mulher e deste homem. Que venha o Senhor, meu Pai, a se revelar em espírito e em verdade. E entregamos as nossas vidas e este culto ao Senhor, pois o mesmo é cristocêntrico. Seja para a tua honra e tua glória e o teu louvor. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Em teus braços. Em teus braços eu quero estar. Em teus braços eu quero viver. Em teus braços eu quero continuar a sobreviver, Jesus. Em teus braços. Em teus braços eu quero que o Senhor leve a minha família. Leve a este povo em teus braços. Em teus braços, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor leve esta mulher, este homem, que esteja cansado, aflito ou preocupado. Leve essas pessoas, Senhor, em teus braços. Em teus braços, Senhor, nós precisamos nos sentir, Senhor, em teus braços. Em teus braços, Senhor, o Senhor toma esta mulher e toma este homem em teus braços. É hoje, Senhor, que nós vamos sentir em teus braços as nossas vidas. e as nossas necessidades, igreja,
está sendo lançado nos braços de Jesus. A palavra se revela no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Assim diz o Senhor: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Em teus braços, Deus, o Senhor, fortalece este homem, esta mulher, cansado, e dá vigor a este homem, esta mulher, que se encontrava neste momento deste culto, sem vigor e sem forças. Mulheres e homens, quando nós somos lançados aos braços de Jesus, não tem endereço melhor, não tem localização melhor para que nós nos colocamos nos braços de Jesus. Jesus está tomando conta de nós. E Jesus leva as nossas orações. Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso amigo fiel, que ouve as nossas súplicas e leva a Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos ao Deus de Israel. E o nosso Pai Celestial, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Criador, o Emanuel, o Alfa e o Ômega, o Príncipe da Paz, o Eu Sou, o nosso Deus, recebe os nossos nomes, nossos filhos, os nossos pais, nossos avós, as nossas noras, os nossos genros, netos, netas, os amigos, os familiares, e nos recebe nos braços de Deus. Não busque os braços do mundo. Os braços do mundo não têm força para ajudar você e nem a mim. Não busque estar na dependência dos braços de homens, de carros e cavalos, de dinheiro, de ouro, de prata. Esteja nos braços do Criador, os mesmos braços, as mesmas mãos que Ele construiu. É esses braços que nós temos que estar. Quando nós somos lançados aos braços do Deus de Israel, somos fortalecidos e Deus nos traz o vigor que precisamos para superações e resiliências. Nos braços de Deus nós conseguimos alcançar a promessa de Deus. Nos braços de Deus nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Não retrocedemos para São Lodebar, nem Sodoma e Gomorra. Nos braços de Deus, a ordem é marchar. Quando nós nos colocamos nos braços de Deus, nós só nos movemos quando a nuvem se move. Quando a nuvem para, os braços de Deus nos param naquele lugar. Quando a nuvem move, os braços de Deus se movem para nos levar ao local estabelecido e decretado pelo Deus de Israel. Busque descanso em Jesus. Busque conforto em Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei aonde você parou. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Mas eu sei que o Deus dos braços da força de Israel sabe o que você precisa, o que eu preciso. Esses braços, Ele é muito grande. Ele vai te buscar onde você estiver. Quem sabe você se encontra acuado, como um gatinho, com medo, em um cantinho. O gatinho está acuado, com medo de alguma coisa. E você se sente acuado. Você perdeu tanto. Você tem sofrido tanto. Você tem chorado tanto. E você tem olhado mais para os braços do mundo em relação a olhar para os braços de Deus. Nos braços do mundo hoje está a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nos braços do mundo está uma pandemia de vírus. Nos braços do mundo está a alta do petróleo, dos grãos de trigo, do milho, do feijão. Nos braços do mundo está a escassez, a fome, a morte e a miséria. E quando nós olhamos para esses braços
do mundo e não olhamos para os braços do Criador, a tendência é ficar acuado e muitos entram numa depressão profunda, que é uma tristeza, que é a morte silenciosa. Os braços de Deus levantou homens e mulheres há mais de 2000 anos atrás para fazer histórias que até hoje é contada como os heróis da Bíblia. E os mesmos braços, as mesmas mãos que criou tudo e escreveu essa Bíblia inspirando em homens, diz que nos últimos tempos teremos guerras e doenças, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, amigos contra amigos, as igrejas em conflitos, mortes, guerras, mas que nós não poderíamos parar pelo que está acontecendo na terra. Que os nossos olhos estejam atentos para o alto, que é de lá do alto que virá o nosso socorro. Então se levante nos braços de Deus agora. Saia dessa tristeza profunda, desse quarto escuro, desta visão de escamas, e não enxergue Jesus como fantasma. Nunca olhe Jesus como fantasma e não olhe Jesus como aquele cego que Jesus curou naquele primeiro momento. Ele enxergava como árvores para lá e para cá, vistas ainda não perfeitas. E no segundo momento, Jesus curou aquele cego. Quando nós estamos nos braços de Cristo, Jesus nunca é fantasma, é realidade, é verdade. É Ele mesmo que se revela a nós, em espírito e em verdade. Quando nós estamos nos braços de Cristo, nós não vivemos pela promessa. Vivemos por Deus e para Ele e por Ele são todas as coisas. Quando nós vivemos nos braços de Deus, nós não enterramos os nossos dons, nossos talentos, nossas esperanças, não enterramos. Quando nós estamos nos braços de Deus, nós não fazemos da nossa vida uma caverna. Ao contrário, nós saímos das cavernas do medo, do amanhã, do hoje como é que vai ser ou do talvez. Nos braços de Deus, nós aprendemos a contar os dias como Deus conta. Nos braços de Deus, nós sentimos que uma madrugada é 1000 anos para Deus. Nos braços de Deus, nós sabemos que Ele não dorme. Tanto que Ele não dorme, que Ele nos segura 24 horas, 365 dias, enquanto estivermos vivos nos braços dEle. Eu não sei se você, ao chegar a este culto a chegar até você, se encontrava nos braços das tuas forças, das tuas próprias esperanças, dos teus próprios erros, das suas dúvidas e dos seus questionamentos. Saia disso, mulher, saia disso, homem, e entre nos braços de Deus. Se você ler o versículo posterior de Isaías 40, nós lemos o versículo 29. Olha o que o Senhor fala ao versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até os jovens vão se cansar. Mesmo nós, nos braços de Deus, vamos sentir cansados, exauridos, estafados em algum momento. Mas neste braço que nos sentimos em alguns momentos medos, cansaços, esses braços nos passa imediatamente uma força que só Ele pode dar. Uma força de uma resiliência chamada fé. Mulher, homem, Deus está te convocando para um alistamento de um novo mover na sua vida. Deus está te alistando como
guerreira do exército de Deus e guerreiro do exército de Deus, soldados de Cristo. Deus está te alistando para desenvolver alguma coisa por esses dias que para você, se não tivesse nos braços de Deus, jamais aconteceria. Só vai acontecer porque você e este homem está verdadeiramente nos braços de Deus. O que vai acontecer nas nossas vidas por esses dias, para quem realmente se posicionou para viver a dependência dos braços de Deus, o que vai acontecer é inexplicável. É inexplicável. Não tem como explicar o que vai acontecer aqui e aí. Porque Deus está levantando com os braços dele pessoas humilhadas, cansadas, que foram roubadas, sonhos foram roubados, foram apunhalados pelas costas por pessoas que confiaram. Houve percas em suas vidas, na minha vida houve percas, mas houve restituição aqui, restituição aí, para honra e a glória do Deus de Israel. Deus está desenvolvendo nos braços dele, sobre as nossas vidas, uma nova criação do sobrenatural dele. Nós viemos do ventre de Deus. Nós somos o sonho mais sonhado de Deus. Nós somos a melhor construção de Deus. O mar, o universo, a lua, as estrelas, os seres irracionais, o vento, o sol, o céu, a terra, nada se compara como nós. Nós somos chamados da semelhança do Deus de Israel. E você pode estar se sentindo desiludida e desiludido, sem esperança, mesmo acreditando em Deus. Mas nos braços de Deus, nós nos cansamos, mas Ele nos renova as nossas forças e faz voarmos como águia. Porque nós vamos voar como águias se nós não temos asas e não somos águias? Porque nós estamos nos braços de quem fez a águia. Nós estamos nos braços do Criador da águia. E quando Deus nos coloca nos braços dele, nós voamos mais alto do que as águias. Então esteja sendo restabelecido sobre a sua vida um alistamento, uma convocação. Deus te chama para os braços dele, te tirando de todas essas dúvidas e tristezas que você se encontrava neste momento. Existem algumas ações no mundo, como vestibulares, concursos públicos, seleção de empregos, que há uma determinada quantidade de candidatos para uma determinada de vagas. É como uma agulha em palheiro. Poucos entram naquele concurso, naquele emprego, naquele vestibular. Tem que estudar e esperar ser aprovado. Mas Deus está te convocando no meio de uma multidão, no meio de um planeta chamado Terra, para você ser a escolhida de Deus hoje, o escolhido de Deus hoje, para que nos braços dele você receba o renovo, a força, o vigor e voe como águias. Essa palavra, ela vem diretamente do trono de Deus. Porque Deus, ele nos revela que quando você pisa na terra, no Santo dos Santos, quando você pisa nas pisaduras que Jesus pisou, quando você experimenta dos braços de Deus, você não quer saber nunca mais de outro lugar, de outro endereço, de outra convocação, de outra escolha, de outro alistamento que não seja os braços de Deus. Quando nós experimentamos do primeiro amor a Deus, nós estamos nos braços dele. Muitos perderam o primeiro amor. Volte para o primeiro amor nos braços de Deus.
E você que se encontra nos braços de Deus agora, já por um longo tempo, ou voltando para os braços de Deus, Deus manda te dar esta notícia. O inesperável vai acontecer. Guarde essa palavra, você pode anotar com sua lápis, sua caneta, no seu computador, no seu tablet. Guarde essa palavra e grave dentro de seu coração. O inesperável vai acontecer. O inesperável vai acontecer. Porque antes de Deus formar este dia e este culto hoje ao vivo, Deus já tinha preparado o inesperável para mim, para os meus, para você e para os teus que obedecem a Deus. Algo que você espera há longo tempo, há longos anos, mas você se escondeu, se guardou nos braços de Deus. O inesperável vai acontecer. O inesperável está chegando para você de uma forma inesperável pelos seus vizinhos e até por muitos dentro da tua casa e por você. Porque você crê no inesperável de Deus. Mas quem sabe você está pensando para amanhã, para daqui um ano, para daqui 2 dias. E Deus fala, o inesperável é quando você espera pela fé, mas não sabe o dia e a hora. É o inesperável. O inesperável pode ser no meio deste culto, já no início, ou no final, ou após esse culto. Porque nos braços de Deus experimentamos do inesperável dele, do sobrenatural dele. Você pode estar dentro de um carro, no volante de um carro. Você pode estar no lombo de um animal, numa moto, numa bicicleta, em um trem, em um avião, a pé. Você pode estar numa cadeira de roda que Deus te levanta no inesperável para sobreviver nos braços dele, com testemunhos inexplicáveis. Nos braços de Deus é onde se cumpre Gênesis e Apocalipse. Gênesis e Apocalipse não se cumpre nos braços do mundo. Gênesis e Apocalipse se cumpre quando nós vamos para o braço de Deus, para os braços do Deus de Israel, se cumpre a boa palavra. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá a alegria. É nesses braços dele que esse tempo parece que é uma eternidade, que para ele é uma madrugada, 1000 anos. É nos braços de Deus que teremos aflição, mas nos braços dele teremos bom ânimo. É nos braços dele que diz que nossos sonhos morreram, que o mundo tenta falar que nós não vamos viver os sonhos de Deus. É nos braços de Deus que ele mantém os sonhos vivos em nossas vidas. É nos braços de Deus que a lógica, o racional do mundo e do homem é desmoralizado e envergonhado com a glória da segunda casa maior do que a primeira. Nos braços de Deus o impossível acontece aqui e aí. É nos braços de Deus que nós vamos ouvir o som da chuva, a temporânea seródia. Quando nós estamos nos braços de Deus, nós enxergamos uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas nos braços de Deus nós temos força, fé, resiliência para profetizar. Faz chover, Senhor. Nos braços de Deus nós ainda vemos mortos espirituais e mortes físicos serem ressuscitados pelos braços do Deus de Israel. Pelos braços de Deus, a matemática de Deus não se compara à matemática do homem. É inabalável, é diferente. Nos braços de Deus, ele pega o pequeno a ser grande, a humilhado a ser exaltado. Nos braços de Deus, ele rasga, ele queima aquilo que veio para nos matar, e aquilo que ele queimou, e nós fomos orar como Jó sobre as cinzas. Nos braços de Deus ele nos levanta como Jó, para nos devolver tudo que perdemos
e nos acrescentar o dobro. Nos braços de Deus, o dobro não é da matemática humana, é uma matemática incomparável e inaugurável. Nos braços de Deus, a esperança nunca morrerá. Nos braços de Deus, o impossível acontecerá. Nos braços de Deus, os velhos serão honrados. Os jovens serão renovados. Nos braços de Deus, a mulher estéril se transforma em mulher fértil. Nos braços de Deus, homens como Abraão, como Moisés, com aparência de velhos para os braços do mundo, nos braços de Deus, os velhos têm vigor de jovem. Nos braços de Deus, a mulher cansada, a mulher exaurida de problemas, a mulher humilhada, abandonada por muitos, pelo seu companheiro, pela sua família, pelos seus amigos, a mulher se transforma em princesa, rainha. Nos braços de Deus, aquele que estava no campo é o rei, Davi. E a esquecida lá é de Hadassa Esther. Nos braços de Deus, nos braços do Deus de Israel, nós vamos construir o que nos braços do mundo não seria possível nós construirmos. Nos braços de Deus, nós dormimos em uma situação, em uma localização, e acordamos em outra situação para irmos a outra localização. Nos braços de Deus, Ele nos dá uma ordem. Não pare, não pare. Eu vou te colocar do outro lado. Nos braços de Deus, Ele manda você não parar de adorar, não parar de santificar, não parar de crer na palavra e não parar de servir a Ele, porque Ele vai te levar para o outro lado. O outro lado da honra, o outro lado da cura, o outro lado da santificação, o outro lado da restituição, o outro lado da prosperidade, o outro lado da salvação. Quando nós estamos nos braços de Deus, Ele manda nós pegarmos a rede e lançarmos aonde nós não pescávamos nada e voltarmos com as redes cheias. Nos braços de Deus, nós vamos enxergar sem escamas. Nossas escamas serão retiradas dos nossos olhos, porque nos braços de Deus Ele é cardiologista, urologista, ginecologista, oftalmologista, otorrino, cirurgião, dentista, ortopedista, engenheiro, arquiteto, juiz, advogado, médico dos médicos. Ele é Deus. Nos braços dele, Ele constrói tudo para nós, sem nos tirar dos braços dele. Que pai é esse? Deus. Ele não precisa nos tirar dos braços dele para Ele utilizar as mãos dele para trabalhar. Ele continua sendo Deus, nós nos braços dele, e mesmo Ele com os braços ocupados com cada um de nós, Ele consegue mover céu e terra e o universo para nos ajudar. Mares e rios e lagos. Este é Deus. Olha como Ele é grande. Olha como Ele é o Todo-Poderoso. Se eu estou com algumas coisas nas minhas mãos e meus filhos precisam de minhas mãos, eu tenho que soltar alguns objetos das minhas mãos para ajudar os meus filhos. Mas o nosso Criador, o Deus de Israel, Ele está com todos os filhos dele nos braços e não tira nenhum deles para mover nada. Continua com todos os filhos nos braços do Onipotente, nos braços da Onisciência, nos braços da Onipresença, mas movendo tudo para mim e para você, para os meus e para os seus. Para que ter medo? Medo de quê? Preocupação com amanhã, com hoje, com o que passou, de quê? Se nós nos colocamos nos braços dele, e nos braços dele ele já resolveu tudo.
apagou o passado de pecado, de dores, de problemas, de vergonhas, de humilhações, já providenciou um presente nos braços dele para cada um de nós e um futuro resplendor da glória dele. Nos braços dele hoje, nesse exato momento em que ele chega essa palavra, o inesperável, o de repente de Deus já aconteceu. Nós já profetizamos que já aconteceu, porque nos braços dele é o já aconteceu. Nos braços dele você nunca vai sentir Deus chegar antes, nem depois, e nem atrasado, e nem apressado. Ele vai chegar na hora. Quando nós falamos, Senhor, apressa-te, apressa-te, nós estamos falando sobre os braços dele. E quando os nossos filhos eram bebês ainda, que nós, eu e a Josânia, minha esposa amada, segurávamos os nossos filhos em nossos braços, nós olhávamos assim, de cima para baixo. Se nossos filhos tivessem que tomar uma água, teríamos que mover um dos braços para apanhar água, trocar uma fralda, dar uma mamadeira, uma comida. Nos braços de Deus, Ele não tira nenhumas mãos de nós. Ele segura. Nos braços dele, Ele tem comando para nos segurar e comando para nos alimentar, comando para nos vestir, comando para nos curar, comando para nos prosperar e comando para nos salvar e abençoar. Esteja nos braços de Deus. Se alguma coisa estava te entristecendo e você chegou ao ponto de querer enterrar os sonhos de Deus, os talentos, as dracmas, é porque você começou a sair da dependência dos braços dele. Não tenha vergonha de reconhecer isso. E fale assim hoje: Senhor, volta-me aos teus braços. Recebe-me em teus braços. Quando eu segurava os meus filhos, hoje já são homens adultos, homens feitos pelo Deus de Israel, eu segurava os meus filhos nos braços e encostava no meu coração. Muitas vezes os meus filhos ouviram o coração meu, de minha esposa e dos avós batendo. Ouça o coração de Deus hoje. Você está nos braços de Deus. Você vai ouvir o coração de Deus. O coração de Deus, nós ouvimos assim: eu te amo, minha filha. Eu te amo, meu filho. Cada toque do coração de Deus é uma declaração: eu te amo, menina, princesa, menino, meu filho abençoado, meus servos, minhas servas. Ouça o coração de Deus hoje nos braços dele. Volte para a casa do Pai, volte para a dependência dos braços de Deus. Que o de repente está chegando. Deus vai levar você e a mim, os meus e os seus, nos braços dele para o outro lado. O outro lado da solução, da resolução. Porque ele é um Deus maravilhoso. Ele é amor e nos braços também ele faz justiça. E ele vai fazer justiça ao meu respeito e ao seu respeito. Nos braços de Deus, a injustiça nunca será feita sobre o povo dele. Nos braços de Deus, o inimigo nunca prevalecerá sobre quem está nos braços dele. Receba essa palavra e tome posse desta palavra. Fique nos braços de Deus, volte para os braços de Deus, coloque as pessoas que você tem orado em pensamento, em espírito, nos braços de Deus. Ao invés de você pedir morte para as pessoas, não amaldiçoe ninguém. Não peça morte para ninguém. Peça para que seus inimigos e seus amigos, os seus familiares e você sejam colocados nos braços de Deus. Nos braços de Deus há conserto.
à esperança e ao de repente dele. E o que é mais improvável é o que vai acontecer nas nossas vidas. Aquilo que era improvável por muitos será provado por muitos, que nos braços de Deus o impossível prevalecerá. Eu vos abençoo nos braços de Deus. Em teus braços, Senhor, eu entrego a família Castilho, minha esposa, os meus filhos, meus familiares e este povo, Ministério Momento da Palavra. Em teus braços, Senhor, eu entrego a igreja nos Estados Unidos, a Deus de promessas, a qual que o Senhor me entregou nos teus braços. Eu entrego essas vidas, essas famílias, que nos teus braços, Senhor, nós sentimos o teu cheiro, a tua fumaça. Nos teus braços, Senhor, nós sentimos uma providência do de repente acontecer. O inesperável está chegando. Nos teus braços, Senhor, veremos o que não víamos antes, ouviremos o que não ouvimos antes e sentiremos o que não sentíamos antes. A tua glória, a tua presença, o teu impossível acontecer. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai amado, Pai querido, eu peço por todos nós, pela família Castilho, por todas essas famílias. Senhor, eu lanço esse povo em teus braços, Senhor, que dos teus braços veio a tua construção, que somos nós. Senhor, meu Pai, eu apresento esses homens e mulheres em teus braços, para que o inesperável de repente do Senhor aconteça aqui e aí é onde essas pessoas estão. Labassuna vaciana galamanchais. Neste endereço, meu Pai, neste endereço, aonde estão essas pessoas e nós aqui, é que será gerado em teus braços a glória da segunda casa. É neste endereço que chega esta palavra e que sai esta palavra da tua boca para minha boca, Senhor, que vai acontecer o inesperável aqui agora. É neste endereço que o Senhor nos sustenta em teus braços, sustenta as nossas vidas, nossas famílias, as dificuldades em que nós tínhamos, o Senhor vai resolver. Sustenta a nossa casa, santuário onde nós moramos, o ministério que eu sou pastor, o ministério desses pastores. O Senhor sustenta essas empresas, esses empregos. O Senhor sustenta esses pais, essas mães, esses filhos. Povo cansado, muitas vezes oprimido e perseguido, Senhor. Em teus braços, Senhor, está para acontecer o sobrenatural na vida de quem se coloca na posição. Me recebe nos teus braços, Senhor. Recebe essas mulheres, recebe esses homens, Senhor. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em teus braços, nós estamos respaldados na palavra de Deus. Em teus braços, Senhor, nós somos mais que vencedores. Em teus braços, Senhor, nunca mais vamos nos perder nos braços do pecado do mundo. Nos teus braços, Senhor, o Senhor nos tirou da lama como diamante e do abismo como a ovelha perdida e nos encontrou. Nos teus braços, hoje é o tempo da honra. Nos teus braços somos refinados como ouro para adorarmos o Senhor afinado na tua palavra. Nos teus braços, Senhor, a esperança voltou. Nos teus braços, Senhor, o filho pródigo volta para a casa do Pai, o pecador se arrepende, confessa Jesus como único Salvador, e toda maldição é quebrada nos teus braços, Senhor, desde a primeira, segunda, terceira geração na vida dessas famílias e nossas famílias. Em teus braços, Senhor, teremos o culto de ação de graças, declarando aleluia, 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 glória, aleluia, glória ao Deus de Israel. Deus que vos abençoe nos braços de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até um novo momento da palavra.